Será que eu faço um mestrado? Será que um mestrado é pra mim? Como que será que é um mestrado, uma rotina de uma pessoa que faz um mestrado? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, fica aqui nesse vídeo que provavelmente ele vai te ajudar a pelo menos clarear um pouco a sua mente sobre o que é um mestrado em medicina veterinária e como você pode fazer para conseguir um. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Lisa, sou médica veterinária, fiz residência em clínica médica de pequenos animais na USP e atualmente eu estou fazendo o meu mestrado, terminando o meu mestrado na verdade, em medicina veterinária pela FMVZ da Unesp de Botucatu, com ênfase em neurologia veterinária, que é a minha área de atuação. Eu crio conteúdo digital desde 2020 no meu perfil VetBrain, então se você quer acompanhar mais a minha rotina, já me segue por lá. No meu perfil eu te ajudo a estudar e lembrar muito mais do que você estuda utilizando técnicas de estudo validadas pela ciência e além disso compartilho a minha jornada como médica veterinária que busca se autodesenvolver continuamente por meio dos estudos. Quase que semanalmente chegam caixinhas para mim no Instagram perguntando sobre como que é o mestrado, como que faz para entrar, então resolvi gravar esse vídeo mais completo aqui para o YouTube para ajudar vocês nisso. Inclusive eu passei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. No final desse vídeo eu vou responder as principais dúvidas que apareceram nessa caixinha. Então fica até o final para você pegar essas dúvidas também, porque pode ser uma dúvida sua. A primeira coisa que você precisa entender é o que é um mestrado. O mestrado é um programa de pós-graduação estrito sensu. E nesse sentido é importante que você consiga diferenciar, porque existem as pós-graduações lato sensu, por exemplo, cursos de especialização que a gente vê, residências. Essas são modalidades de pós-graduação lato sensu por ser grande, então englobam áreas muito maiores do conhecimento. E existem as pós-graduações estrito sensu, que você restringe um pouco mais a sua área de especialização. E aí na pós-graduação estrito sensu entraria o mestrado e o doutorado, por exemplo, onde você sai com um título de mestre e um título de doutor depois que você finaliza. Bom, então o mestrado é essa pós-graduação na modalidade estrito sensu, na qual você vai se especializar desenvolvendo um projeto de pesquisa. E aqui nesse vídeo eu vou focar mais na minha experiência, tá? Isso é um parênteses importante. Pode ser que você que esteja assistindo já tenha feito mestrado, esteja no doutorado ou já tenha passado pelo doutorado e ache que eu tô falando alguma inconsistência, mas isso pode acontecer porque cada programa é de um jeito. Então, se o seu programa é diferente, de alguma outra forma, comenta aqui embaixo também pra gente trocar ideia. E aqui eu queria também deixar claro que eu vou falar muito sobre as minhas experiências sobre o mestrado acadêmico, que é o tipo de mestrado que eu faço. Pode ser que você queira fazer um outro tipo de mestrado, que é o mestrado, por exemplo, profissional. Nesse mestrado profissional eu não tenho como te falar muito sobre como que é, porque eu realmente não tive nenhuma experiência com ele e também não conheço pessoas que fazem. O mestrado profissional entraria mais como um desenvolvimento de startups, de patentes. Já o mestrado acadêmico, que é o que a grande maioria das pessoas fazem, inclusive é o que eu estou fazendo, é um mestrado mais voltado para pesquisa acadêmica. Então você vai se envolver num projeto de pesquisa, geralmente bem específico, bem nichado, e através dessa sua pesquisa você vai desenvolver uma dissertação, que é um trabalho que você vai escrever no final do seu mestrado para poder apresentar e defender. E também a ideia é que essa dissertação e essa sua pesquisa se tornem um artigo científico para que você possa publicar. Só para contextualizar para vocês, eu sou uma pessoa que eu passei pela residência, que é uma pós-graduação extremamente prática, para o mestrado, que é uma pós-graduação extremamente teórica. Então, são duas coisas extremamente diferentes. Muita gente me vem perguntar, Lisa, será que eu faço residência ou mestrado? E aí entra também a gente refletir sobre o que a gente quer para nossa carreira. Então, se você está nessa dúvida, eu te convido a pensar o que você pretende fazer na sua carreira. Se você é uma pessoa que não pretende dar aulas, uma pessoa que não tem tato para pesquisa, que você não gosta dessa parte acadêmica, de pesquisa, se você fez IC e não gostou, se você fez monitoria e não gostou, e se você é uma pessoa que você não quer seguir para essa área, ou seja, você não quer dar aula, você não quer desenvolver pesquisa, você não quer entrar num concurso público futuramente, não tem porquê, na minha visão pelo menos, não tem porquê você entrar no mestrado. Eu vejo muitas pessoas se formando, não sei o que eu vou fazer, vou entrar no mestrado. E eu acho esse um caminho um pouco perigoso, porque o mestrado não é fácil, gente. Eu achei, inclusive, que o mestrado fosse ser menos trabalhoso quando eu entrei, eu confesso, porque eu já vinha de um ritmo muito acelerado da residência e pra mim, depois que você passa pela residência, parece que você passa por qualquer coisa. Mas eu me surpreendi nesse sentido de que o mestrado dá muito trabalho. Então não é uma coisa que você vai fazer só por fazer, porque são 2 anos da sua vida que você vai ter que se dedicar na produção científica, fazendo disciplinas, produzindo ciência, estudando, lendo artigo, e isso leva tempo. Também depende de muito esforço e dedicação da sua parte. Então eu te convido a refletir sobre isso, né? Mestrado versus residência.
Tá, Lisa, eu não gosto disso, eu não quero dar aula, eu quero ser uma pessoa extremamente prática, eu pretendo atuar como especialista, eu pretendo atuar como cirurgiã, eu não quero me envolver com atividades acadêmicas. Então, o mestrado não é um caminho para você. Talvez uma residência seja melhor, entende? Então, é muito importante que você, na hora de decidir uma etapa, um degrauzinho para subir na sua carreira, que você compreenda aonde você quer chegar. E não lá na frente, daqui a 10, 20 anos, mas pelo menos os seus próximos 3 a 5 anos, para você ter uma ideia do que você vai escolher para sua carreira. Bom, e como conseguir entrar no mestrado? Se você já refletiu sobre isso, se você acha que realmente é algo que você gosta, que você quer fazer, que faz sentido de acordo com seus planos de carreira, para você conseguir um mestrado, você vai precisar conhecer o processo seletivo do local que você quer fazer o mestrado. Então, é a mesma coisa para residência. Quando vocês vêm e me perguntam, Lisa, como que eu faço para melhorar meu currículo para residência? Lisa, como que eu faço para ser aprovado em tal residência? Tudo vai depender do edital. E o mestrado é a mesma coisa. Cada programa de mestrado, de pós-graduação, em cada universidade, vai ter suas próprias regras de processo seletivo. Então, isso você vai precisar ir atrás dos editais que você tem interesse. A melhor forma que eu vejo para você entrar num mestrado, eu vou contar um pouco da minha experiência, que é o que eu vejo que acontece com a grande maioria das pessoas também. É você já conhecer o professor que será o seu orientador, ou dar um jeito de conhecê-lo, por e-mail, virtualmente, ou de forma até melhor, você ir atrás dessa pessoa, que foi o meu caso, né? Eu não morava em Botucatu na época, estava morando em São Paulo, tinha acabado de fazer minha residência, e eu queria fazer o meu mestrado aqui em Botucatu. Já era uma coisa que eu pretendia fazer, porque aqui tem o serviço de neurologia, eu queria desenvolver um projeto que envolvesse neurologia veterinária, e aqui em Botucatu é um ambiente muito fértil para isso, então eu sabia que eu queria vir para cá. No entanto, eu não conhecia o meu atual orientador, eu não conhecia esse professor, então eu precisei dar um jeito de conhecê-lo. Na verdade, para dizer que eu não conhecia ele, eu conhecia pela internet, porque a gente já tinha organizado um evento online da Associação Brasileira de Neurologia Veterinária e a gente estava no grupo da organização, os dois juntos, mas a gente nunca tinha se visto e ele nem lembrava de mim. Então, o que eu fiz? Eu já estava vindo para Botucatu um final de semana por mês, porque eu tinha começado a minha pós em neuro assim que eu terminei a residência. Então, eu terminei a residência em fevereiro para março de 2024. Em março, eu entrei na pós de neuro, que é em Botucatu. Todo mês eu estava vindo para cá. E a minha ideia era entrar no mestrado no meio do ano, então entrar ali em julho, agosto. Para isso, eu precisava de contato com o professor. E aí foi isso que eu fiz, né? Eu uni o útil ao agradável. Eu já estava vindo todo final de semana para Botucatu e tinha uma amiga minha da pós que era inclusive orientada desse professor e eu conhecia outros orientados dele também, o que facilitou essa comunicação. Teve um dia que ela ia para lá, para a faculdade, para conversar com o professor e aí eu acabei indo junto. Falei, oi professor, tudo bem? Lembra de mim? Eu sou a Liz, organizei o evento com você da BNV, não sei o quê. E inicialmente ele não lembrava assim direito, mas depois que eu falei do evento, ele lembrou. E aí eu falei que eu tinha interesse em fazer um mestrado ali na Unesp e perguntei se ele tinha disponibilidade para me orientar. E aí ele falou para eu pegar o e-mail dele, mandar um e-mail para a gente agendar uma reunião e a gente ficou tendo reuniões online para poder definir quais seriam os próximos passos. Nisso eu já fui vendo tudo, já fui vendo o que eu ia precisar para poder entrar no mestrado, quais eram as documentações, o que eu ia precisar agilizar e, paralelamente a isso, ia tendo essas reuniões com ele para poder definir um pré-projeto. E aí entra um ponto importante. Para você entrar no mestrado, você precisa geralmente, tá? Eu tô falando do que eu vivenciei, que eu vejo as pessoas vivenciando, mas você precisa de um pré-projeto escrito. Esse pré-projeto não precisa ser um projeto imenso de pesquisa, e sim um pré-projeto mesmo, um protótipo de pesquisa, de uma ideia, de uma lacuna de pesquisa que você queira preencher. Você precisa elaborar um pré-projeto que geralmente contém uma introdução, uma justificativa da pesquisa, uma breve revisão de literatura, nada muito complexo, a metodologia proposta desse pré-projeto, a sua hipótese, né, e os seus objetivos gerais e específicos. Isso tudo o orientador geralmente ajuda você a estruturar. Só que para vocês definirem esse pré-projeto, vocês têm que conversar. Então é muito importante que você já vá com algumas ideias de pesquisa, já conheça a linha de pesquisa, as linhas de pesquisa do seu orientador, do seu futuro orientador, porque geralmente os professores eles já têm linhas de pesquisa em curso, então é muito importante que você entenda quais linhas de pesquisa esse professor tem, veja se faz sentido essa linha de pesquisa com o que você quer
E a partir disso você vai buscar artigos científicos, buscar literatura, e aí entra uma dica para você descobrir lacunas de pesquisa na literatura, ou seja, perguntas que você pode responder com a sua pesquisa, é você entrar, por exemplo, na discussão dos artigos, na conclusão, porque geralmente os artigos colocam lá, estudos adicionais precisam ser feitos em tal, ou limitações desse estudo, tal, e aí você pode ir pegando ideias na própria literatura científica de pesquisas que você pode realizar. Só que é muito importante que vocês tenham um plano, um projeto de pesquisa realista e pé no chão, porque nem sempre o que a gente imagina que a gente pode fazer, a gente tem recurso para fazer. E infelizmente no Brasil a gente tem uma verba restrita para pesquisa, isso tem que ser pensado e conversado com o orientador. É claro que você entrando no mestrado, entrando no meio acadêmico, você não vai ter o feeling dessas coisas de quanto custa. Eu mesma até hoje nem sei quanto várias coisas custam, sabe? Isso daí vai ser conversado com o seu orientador, você pode propor uma ideia e ele pode vir e falar, cara, sua ideia é maravilhosa, só que a gente não vai ter dinheiro para executar isso. Pode acontecer. Inclusive, eu conheço muitas pessoas, não aconteceu comigo, mas eu conheço muitas pessoas que infelizmente precisaram tirar dinheiro do próprio bolso para poder pagar algumas etapas da pesquisa. Então, essa questão financeira também tem que ser pensada junto ao seu orientador e juntos vocês vão construir essa ideia de pré-projeto. No final das contas, no meu caso, eu acabei dando algumas ideias, mas as ideias que eu estava dando não eram muito compatíveis com a realidade e ele já tinha uma linha de pesquisa em curso e eu acabei entrando nessa linha de pesquisa para poder desenvolver o meu projeto. E foi assim que a gente definiu o meu pré-projeto. No momento que a gente definiu o tema, eu fui atrás, escrever esse pré-projeto, fiz revisão de literatura, escrevi todo o pré-projeto estruturado e fui atrás também dos documentos que eu precisava. Aí vai depender do seu processo seletivo. No meu caso, na época que eu entrei aqui na Unesp no programa de medicina veterinária, o que precisava era o currículo atualizado, né, o currículo Lattes atualizado, um teste de proficiência em inglês, e aí você pode fazer esse teste em escolas de idiomas, aí você paga e faz o teste, você pode fazer o TOEFL, você tem que olhar lá no edital, eu não vou lembrar agora exatamente de cabeça. Mas eu fiz um teste que é gratuito na internet, que se chama IF7 Teste, vou deixar aqui na descrição do vídeo. É um teste que demora para fazer, é um pouco chatinho, é 1h30, ele é online. Você faz, tem tempo para responder as perguntas, uma vez que você respondeu, você não consegue voltar nas perguntas. Ele avalia todos os aspectos do seu inglês, né, o listening, speaking, reading e writing. No final ele gera um score para você. E aí, dependendo desse score, você pode usar esse teste ou não para você apresentar no seu mestrado. A única ressalva que eu faço com esse teste para vocês é que, da forma gratuita, você só pode fazer uma vez. Você só tem uma chance por CPF. Então, quando você for fazer, faça para valer, não faz de teste, tá? Separa um dia que você esteja com tempo, porque é um teste cansativo. Mas, para mim, valeu a pena, porque foi gratuito e eu consegui apresentar na pós-graduação, eles aceitaram. Quando eu entrei, foi isso. O pré-projeto escrito, o currículo e o teste de proficiência em inglês. A questão da bolsa já é outro processo seletivo depois que você já está matriculado, porque infelizmente não tem bolsa para todo mundo. Então é feito outro processo seletivo com os alunos matriculados e aí essa seleção ela é feita pelo número de bolsas que são ofertadas por semestre, isso falando das bolsas CAPES e CNPq. Os currículos dos alunos, a disponibilidade de bolsas e o currículo também do professor. Então, é um cálculo que eles fazem do currículo do professor mais o seu currículo e também é de acordo com o número de bolsas disponíveis. E existem outras agências de fomento, que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo tem a FAPESP, que vão disponibilizar bolsas. No Rio tem a FAPERJ e por aí vai. Então, você também pode submeter o seu projeto de pesquisa para essas agências de fomento e tentar uma bolsa com eles. Tem alguns processos seletivos que envolvem prova, outros programas, inclusive dentro da Unesp, que envolvem provas. Então, você precisa fazer uma prova, que às vezes é do conteúdo do seu programa, às vezes é uma prova que envolve bioestatística, enfim. Aí tem que ver em cada edital, tem que ver no edital que você quer fazer, mas tem alguns programas que envolvem prova para você poder entrar e poder fazer a matrícula. Beleza, entrei no mestrado. Quais são as minhas obrigações como mestrando ou mestranda? Gente, diferente da residência, que, por exemplo, você tinha que ir no hospital, bater ponto 12 horas por dia, 60 horas semanais, às vezes plantão de final de semana, é uma carga horária já fechada, né? Tipo, 60 horas semanais regulamentada pelo MEC. O mestrado não tem isso de você bater ponto, dependendo de como é a sua relação com o seu orientador, como que é o seu projeto de pesquisa, porque às vezes o seu projeto de pesquisa é um projeto que envolve a sua presença ali todos os dias, às vezes não. Dependendo se o seu projeto é uma pesquisa
com análise de dados, você consegue às vezes fazer de casa pelo seu computador. Se o seu projeto de pesquisa é com análise retrospectiva de prontuário, você consegue fazer pelo computador e não necessariamente você tem que estar ali todos os dias. Agora, se o seu projeto é um estudo clínico, se o seu projeto é de laboratório, aí geralmente requer que você esteja mais presente na instituição. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também. Mas, de toda forma, você não tem um horário fixo pré-estabelecido, como na residência, por exemplo. O que você tem que cumprir de obrigação no mestrado? Créditos em disciplinas e prazos. Créditos em disciplinas é mais ou menos tipo assim, você tem que ir fazendo várias disciplinas ao longo do seu mestrado e você tem um número de créditos obrigatórios a serem cumpridos. No meu programa são 20 créditos obrigatórios. Aí, por exemplo, eu faço uma disciplina que me pontuou 3 créditos, eu faço outra que me pontuou 2 créditos. E assim eu vou acumulando créditos para que eu consiga atingir os 20 pontos obrigatórios. Além disso, existem os 10 créditos complementares, pelo menos no meu programa é assim. Se no seu for diferente, comenta aqui embaixo. Esses créditos complementares, eles vão envolver publicação de artigos, apresentação de trabalhos em eventos científicos, apresentação de aulas e palestras, você participar de programas de auxílio à docência, como o PADES, que foi o que eu participei também. Então, são coisas que você faz de forma complementar e que vão pontuando. Esses créditos complementares, você tem que cumprir pelo menos 10 para você se formar no final do mestrado. Você tem que entregar até o final esses 20 créditos de disciplinas, mais 10 créditos de atividades complementares. As disciplinas do mestrado, muita gente me pergunta isso também, elas não são iguais às da graduação, gente. Não é uma disciplina que você matricula em fevereiro e você termina em julho. Isso não existe no mestrado, pelo menos eu não encontrei nenhuma disciplina assim. Tem disciplinas que são, sim, mais longas, por exemplo, a mais longa que eu fiz foi de bioestatística, durou 2 meses, eram 2 dias na semana presencial. Foi a disciplina maior e mais longa, mas a grande maioria das disciplinas são bem tranquilas, às vezes dura 1 semana, às vezes são 3 dias de disciplinas e você já pega alguns créditos. Tem disciplina que é em formato híbrido, tem disciplina que é em formato online, por exemplo, eu fiz uma online que nem era do meu programa de medicina veterinária. Inclusive, isso é uma coisa legal, porque você, como aluna de mestrado ou doutorado, você pode fazer disciplinas de outros programas, não necessariamente do seu programa. Então, você consegue fazer disciplina na medicina. Fiz algumas da medicina, por exemplo, uma de neuropatias, uma outra de regulação emocional, que não era da veterinária, que era do portfólio da Unesp, no geral. Fiz uma disciplina de inglês também, de TED Talks, para você treinar o seu listening, que também foi muito legal. Então, tem disciplinas, tem idiomas, você pode pegar disciplinas de outras instituições, não necessariamente eu precisava pegar da Unesp, eu podia pegar de outra faculdade. Muito legal o mestrado e o doutorado, porque ele te permite você realmente ampliar sua visão e fazer disciplinas totalmente diferentes da sua área, às vezes. Muitas vezes acaba de você pegar disciplinas que são úteis para sua pesquisa, e quando acontece isso é ótimo, mas tem outras disciplinas que não tem nada a ver com a sua área e são muito legais. Tem disciplinas que são mais procedimentais, digamos assim, por exemplo, eu fiz uma disciplina de escrita científica, que foi muito legal. E aí você vai pegando essas disciplinas e adequando à sua rotina, então é algo muito mais flexível. O que as pessoas recomendam, e que foi o que eu fiz também? Cara, já cumpre todas as suas disciplinas, todos os seus créditos no primeiro ano de mestrado, porque o mestrado são 2 anos. E por mais que sejam 2 anos, passa rápido. Todo mundo me falou isso e realmente passa rápido. Então, assim, conselho de amiga para amiga, de amiga para amigo, na medida do possível, cumpra todos esses créditos no primeiro ano, porque aí no segundo ano você vai ter a sua dissertação para escrever, o seu projeto de pesquisa para tocar, às vezes vai ter coisa que vai ter dado errado em experimento, você vai ter que repetir, sua defesa para marcar, enfim. O caos. O segundo ano é muito mais puxado mentalmente, de trabalho também. Então, no primeiro ano, já adianta tudo que dá para adiantar nessa parte de disciplinas para você ficar tranquilo e se dedicar mais aos seus experimentos, à sua dissertação e seu trabalho científico, seu artigo científico que você vai ter que escrever para poder publicar. E uma outra obrigação do mestrado são os prazos, né, gente? Então tem prazo para tudo. Quando você entra no próprio sistema do mestrado, eles já colocam lá qual é o seu prazo final para qualificar, qual o seu prazo final para entrega dos créditos, qual o seu prazo final para defesa. E dependendo do seu orientador, esses grandes prazos se transformam em microprazos. Às vezes o seu orientador ele vai pedir para você entregar um trabalho até tal data, para você entregar tal parte da sua dissertação em até tal data. Mas existem orientadores que também não vão cobrar. E aí entra você ter autorresponsabilidade. E eu vejo que muitas pessoas acabam ficando reféns de esperar o orientador pedir
e não tem proatividade. E no mestrado não tem essa, gente. Eu reparei uma coisa séria no mestrado. Se você não vai atrás das coisas no mestrado, as coisas não acontecem. Então você precisa ter uma postura proativa, senão as coisas não vão acontecer. Vai acumular tudo, você vai chegar lá no final do mestrado, vai ter um monte de coisa para fazer, vai pensar, meu Deus, por que eu não fiz isso tudo antes? Vai se sobrecarregar e vai se estressar. Porque o final do mestrado, eu tô nessa fase agora. Já é estressante mesmo você tendo feito todo um planejamento. Foi o meu caso, eu planejei quase que tudo. Ainda assim, esse planejamento dá errado, né? Mas eu sou da máxima que é melhor um planejamento que deu errado do que um que nunca foi feito. Só que mesmo você se planejando, você dá uma surtadinha. Eu tive umas crisezinhas de ansiedade. Um princípio de burnout, assim, próximo da minha qualificação. E é sério isso. Tem que cuidar da saúde mental, né? Já tô abrindo aqui outro leque, mas tem que cuidar da saúde mental, eu faço terapia. E, na medida do possível, a própria universidade fornece apoio psicológico também. Então, se você não tem condição, busque apoio psicológico dentro da sua universidade, que provavelmente você vai encontrar. Amarrando o que eu falei anteriormente, você se planejando, fazendo tudo certinho, você já fica ansiosa, surtada no final do mestrado. Imagina se você deixa tudo pra cima da hora. Não tem como. Se o seu orientador... Existem os extremos, né? Tem orientadores que cobram muito, que chegam até a ser tóxicos e a pessoa acaba ficando mal por isso. E existe o outro extremo, que é o orientador que não cobra nada e se você não for uma pessoa com proatividade, você vai se lascar. E existe o meio termo, né, que seria o orientador ideal que cobra ali na medida do possível e sem ser tóxico demais e sem deixar o aluno na mão demais. Só que, no geral, você tem que ter autorresponsabilidade, você tem que saber seus prazos, cara. É a única obrigação que você tem no mestrado, é cumprir prazo, cumprir disciplina. Não é possível, sabe? Tipo, então, assim, já entre no mestrado sabendo disso. E muita gente entra no mestrado trabalhando por fora, porque a bolsa é muito pouca, né? Em grandes cidades é impossível sobreviver com uma bolsa de R$2.000. Talvez, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, o vídeo no YouTube fica por muito tempo. Tem reajustes, né, de tempos em tempos, mas no geral a bolsa não é boa. Pensando na bolsa CAPES, CNPq, a bolsa da FAPESP até paga um pouco melhor. Só que assim, geralmente as pessoas trabalham porque a bolsa não supre tudo e tem gente que não consegue bolsa, então precisa trabalhar. Só que se você não tiver um mínimo de organização, cara, nem entre no mestrado e no doutorado. Se você for entrar, Lisa, quero entrar, faz sentido pra mim. Entre sabendo que você vai ter trabalho. Entre sabendo que você vai ter que renunciar a algumas coisas. E muitas vezes tempo livre seu. E muitas vezes tendo que conciliar trabalho por fora. E é a vida adulta, né? Mas se faz sentido com a sua carreira, cara, só vai. Porque o mestrado também é uma forma de você se desenvolver muito como pessoa, como profissional. Você desenvolve senso crítico. Eu descobri que eu não sabia fazer pesquisa científica, gente. E olha que eu fiz IC, eu fiz iniciação científica na faculdade. Mas foi no mestrado que eu vi, cara, agora eu entendi porque as pessoas fazem mestrado antes do doutorado. E por isso que eu não acho tão legal fazer doutorado direto se você não teve uma carreira muito acadêmica de pesquisa na faculdade. Porque na minha cabeça, na minha visão, o mestrado é como se fosse um estágio para o doutorado, gente, de verdade. Você aprende a ser pesquisador. E você aprender a ser pesquisador é um benefício muito grande que você adquire para você como pessoa, porque você amplia a sua visão de mundo. Você deixa de ser tão determinista. É isso e é aquilo e pronto, acabou. Você começa a pensar como um cientista. Hoje você tem uma concepção de uma coisa, mas pode ser que essa coisa mude do nada e você mude totalmente a sua concepção e tá tudo bem, porque a vida é assim, e o mundo é assim, e a ciência evolui assim. E isso te liberta como pessoa e ser humano, sabe? E como profissional também. Tem lados ruins, tem lados bons, como tudo na vida, mas eu tenho que falar esse lado aqui da vida adulta e de que você tem que se comprometer se você for entrar. Porque senão não faz o menor sentido. Pra mim não faz sentido entrar num mestrado só pelo título de mestre. É muito legal, é chique. Eu quero ter também daqui a pouco, daqui a uns meses eu vou ter um título de mestre no meu currículo. Mas não é só isso. É quem você se torna no processo, é como você se desenvolve como pessoa, como profissional, como futura professora, professor, pesquisador. Bom, agora eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram na caixinha de perguntas. Tem que gostar muito de escrever para poder fazer mestrado? Uma pessoa perguntou. Olha, gostar muito é uma palavra muito forte, né? O que eu acho assim, odiar é complicado. Se você odeia escrever, você vai sofrer muito no mestrado, porque o que você mais vai fazer, principalmente no segundo ano, é escrever a sua dissertação e você vai ter que lidar com a sua frustração de que a sua escrita não é boa, porque a gente não sabe escrever cientificamente, a gente não é ensinado a isso. Por mais que a gente faça 5 anos, 6 anos de faculdade, a escrita científica, ela tem um modelo a ser seguido e se você não conhece essa metodologia científica,
você patina e se frustra no processo, e mesmo que você conheça, você vai achar que a sua escrita tá uma bosta no início, e faz parte, tá? Inclusive, uma dica para quem quer escrever melhor, além de conhecer a metodologia científica, é você trabalhar a sua mentalidade para não se julgar durante a sua escrita. Isso eu fui aprender escrevendo uma dissertação. Porque eu fazia assim, ó, eu escrevi uma frase e essa frase tinha que ficar perfeita. E aí eu tinha que buscar 3, 5 referências para embasar aquela frase. Gente, se você for fazer nesse ritmo, você vai demorar uma vida inteira para você escrever um parágrafo. O que eu comecei a fazer? Escrever sem me julgar. Isso é muito difícil, muito difícil. Até hoje tenho muita dificuldade. Mas eu tento escrever, vou escrevendo, mesmo que fique uma bosta. E aí depois eu vou amadurecendo e maturando e refinando aquele texto. Talvez essa seja uma dica interessante. Mas assim, você tem que gostar de escrever muito. Eu não acho que tem que gostar de escrever muito, mas tem que gostar minimamente. Agora, pode ser que você desenvolva um gosto durante o processo. Isso acontece às vezes. Às vezes você vai descobrindo que você gosta. Ou às vezes não. Às vezes você vai descobrir que você odeia. Mas assim, eu não acho que é um pré-requisito gostar de escrever muito para poder fazer um mestrado. Mas eu acho que é importante saber escrever e desenvolver essa habilidade. Afinal de contas, depois do que resta do seu projeto, vai ser uma escrita, vai ser um documento escrito. Então é o produto final do seu trabalho. Perguntaram como foi o processo seletivo, já respondi no início do vídeo. Perguntaram como fazer um projeto de pesquisa bem feito. Eu acho que nesse sentido, talvez isso vire até uma certa procrastinação. E aí a gente entra na tecla do perfeccionismo de novo. Quando você busca fazer tudo extremamente bem feito, perfeito, as coisas não saem. Eu acho ótimo vocês estarem preocupados em fazer um projeto de pesquisa bem feito. Eu acho que isso tem sim que ser levado em consideração. Mas se você fica focando muito nesses pequenos detalhes, você deixa de fazer o principal, que é fazer. Então, aceite que vai começar ruim, vai começar capenga, xoxo, manco, frágil, inconsistente. E aos poucos você vai evoluindo, até porque no mestrado você é um neném na carreira acadêmica, gente, na carreira científica. E o seu orientador sabe disso. E você vai sendo lapidado e seu projeto vai sendo refinado durante o processo. Coisas que você pode pensar para fazer um bom projeto de pesquisa. Fazer uma boa revisão de literatura antes, entender quais são de fato as lacunas de pesquisa naquele seu tema, entender quais são os principais autores, as principais referências naquele tema. A parte estrutural também do seu projeto, pensando que no pré-projeto também é importante você saber o que é uma justificativa, o que é uma hipótese, o que é um objetivo, onde cada coisa se encaixa. E no mais, se expor, fazer, ir atrás, ser interessado. Hoje em dia, o que mais falta é gente interessada em estudo, gente. Então, se você é uma pessoa que está interessada em estudar, e se você não fosse interessada, você nem estaria nesse momento do vídeo, que já deve estar imenso esse vídeo, você já está na frente de muita gente. Mas de muita gente. Então, só confia e vai. Como se planejar, outra dúvida, né? Como se planejar na condução do projeto e da escrita? Tá todo rasgado porque as minhas gatas rasgaram tudo, tá? Mas isso aqui é uma tabelinha simples que eu fiz no Excel, que basicamente tem os meses, os semestres. Então, eu entrei em segundo semestre de 2024. Aí tem segundo semestre de 2024, o primeiro de 2025, o segundo de 2025, o primeiro de 2026. Então, tem os semestres, os meses, e em cada mês tem tarefas. Então, por exemplo, aqui, ó. Assim que eu entrei no mestrado, no meu primeiro mês, as minhas tarefas eram submeter o meu projeto para o Comitê de Ética de Uso de Animais. Então, se o seu projeto envolve animais, você tem que colocar isso no seu planejamento. Me matricular nas disciplinas, que eu tinha acabado de entrar. Ambientação e rotina do HV, do Hospital Veterinário. Porque lá na Unesp, os pós-graduandos de Medicina Veterinária, eles podem entrar no Hospital Veterinário, eles podem frequentar a rotina. Inclusive, isso foi algo que me chamou a atenção, pensando que lá tem serviço de neurologia. Mais um parênteses, não entre no mestrado pensando em rotina. Se você quer rotina, vai para residência, tá? Porque você vai ter que, em algum momento, desenvolver seu projeto de pesquisa. Eu fiquei muito presente na rotina do hospital, principalmente no primeiro semestre, um pouco do segundo semestre. No meu primeiro ano de mestrado, eu era bem presente. Depois eu não consegui mais. Isso me gerou um FOMO, um Fear of Missing Out enorme. Eu ficava me culpando por não estar indo para o hospital, sendo que depois eu fui trabalhar minha mentalidade de entender que agora eu não era mais residente. Agora eu já era mestranda, eu tinha que focar no meu projeto, eu tinha que focar na minha pesquisa, e se eu pudesse, em algum momento na rotina para ajudá-los,
eu estava disponível no WhatsApp e eu poderia ir. Muita gente entra no mestrado, eu não tive como passar numa residência e vou entrar no mestrado. Ok, tá? Mas entenda que a sua função ali não é de residente, a sua função ali é de mestrando. Eu não sei se a minha Lina tá saindo nesse vídeo. Gente, enfim, mãe de gatos. E nos próximos meses, créditos em disciplinas, ajudar no banco de células do laboratório, aprender eletroneuromiografia, fiz um estágio no HC, e aí eu fui colocando, aí você tem que colocar coisas que sejam úteis para o seu projeto. No meu caso, eu também tinha que ir para a rotina do hospital para recrutar os cães para o meu projeto de pesquisa. Então, isso fazia parte também do meu planejamento de pesquisa. Isso aqui é legal, que você imprime e cola. Isso aqui ficou colado na minha parede inteira durante o mestrado inteiro. Muito importante que você coloque também os prazos. Então, lá no sistema vai ter o prazo. Então, aqui eu coloquei, eu sabia que o meu prazo final para qualificar o mestrado, qualificação é tipo uma pré-defesa. Você vai defender o seu mestrado parcialmente com os resultados que você tem, vai ter uma banca que te avalia, vê se você está qualificada para ir para a defesa, que vai ser 6 meses depois, e nessa avaliação da banca, eles vão te orientar o que você pode ainda fazer, o que você pode melhorar na sua pesquisa. Então eu coloquei o prazo, o prazo da minha qualificação, 1º de abril de 2026, e aí eu marquei em amarelo. Tá? Fica também, se você puder e tiver tempo, já comece a revisão de literatura desde o 1º ano, porque aí você vai economizar muito tempo lá na frente. Muitas perguntas que vocês mandaram aqui eu já respondi no vídeo. Então, quais são as etapas do processo seletivo, se você chega no professor e falar que tem interesse, enfim, tudo isso eu falei no início do vídeo. Me perguntaram também como que funciona para veterinários estrangeiros. Eu me informei, não precisa validar o diploma para fazer o mestrado e o doutorado, mas você precisa ter uma carta de aceite do seu orientador e se informar diretamente com a Secretaria da Pós-Graduação do seu programa de interesse. Então, o que eu recomendo é que você entre no site da universidade, procure o e-mail institucional dessa universidade, da Secretaria da Pós-Graduação, e mande um e-mail se informando com as burocracias necessárias para você entrar no programa. Perguntaram também se tem algum treinamento clínico, e isso vai variar muito de acordo com o seu projeto de pesquisa. Por exemplo, se o seu projeto de pesquisa é com hemodiálise e nesse hospital tem hemodiálise, e você consegue acompanhar a professora ou o professor que faz hemodiálise, você vai ter, de certa forma, um treinamento clínico para fazer aquilo. Mas, não necessariamente você vai ter treinamento clínico, vai depender do seu projeto de pesquisa. No meu caso, o meu projeto de pesquisa, ele foi com laboratório, foi um projeto in vitro. Embora tivesse uma fase do projeto que eu tive que coletar amostras de sangue de alguns cães, que eu selecionei, que eu triei, toda essa parte de seleção, triagem, ninguém me treinou. Eu cheguei lá e fiz, mas isso porque eu já tinha um conhecimento de neurologia. Se eu precisasse de um treinamento, provavelmente eu colaria nos outros pós-graduandos, no professor, pediria auxílio, né? E isso vai variar de acordo com o seu projeto de pesquisa. Mas, igual eu falei, não entre no mestrado achando que você vai fazer rotina clínica. Esse não é o objetivo do mestrado. O objetivo do mestrado é você, de fato, fazer uma pesquisa e se desenvolver academicamente para se tornar uma professora ou um professor. O que vier a mais é secundário. Você pode ter, sim, oportunidades de aumentar o seu repertório clínico, o seu repertório cirúrgico, isso é muito legal. Conheço vários projetos de mestrado que envolvem isso. Por exemplo, a pessoa trabalha com anestesia, ela anestesia vários animais para o projeto dela. Às vezes é uma coisa específica, por exemplo, ela vai anestesiar cadelas para mastectomia. Então, ela só vai anestesiar aqueles bichos, é ao contrário de uma residência, que ela vai anestesiar todos os outros bichos que aparecerem, não somente de mastectomia, entende? Então, geralmente, o mestrado ele é muito nichado para algo muito específico. E aí, se você entra no mestrado com essa expectativa de ter um atendimento clínico, um treinamento clínico, você pode acabar se frustrando. O que você acha mais importante para ingressar no mestrado, o currículo ou o orientador? Os dois são importantes. Para entrar no programa, o contato com o orientador é fundamental. Sem orientador, você não entra no programa de mestrado. Para conseguir bolsa, o currículo. Como foi para escolher o tema? Isso eu já respondi, né? Foi uma conversa entre mim e meu orientador, mas isso baseado numa linha de pesquisa que ele já desenvolvia na universidade. Se for algo inovador, você vai ter que pesquisar, ir atrás, enfim. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a, pelo menos, entenderem um pouco mais, uma visão geral sobre o mestrado, sobre como faz para entrar no mestrado e as principais etapas. Essa foi a minha experiência, a minha visão, algumas reflexões que eu trouxe. Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se a sua experiência é diferente, coloca aqui nos comentários também para eu saber, para eu aprender com você. E lembra de deixar o seu like para apoiar o conteúdo e recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se você quer aprender a estudar melhor, lembra mais do que você estuda, inclusive aprender a buscar artigos científicos em bases de dados, para você aprender a ter senso crítico, ler artigos científicos,
científicos, organizar esses artigos científicos, tudo isso eu explico dentro do meu método, que é o método Aprender de Verdade, meu novo curso online. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira se inscrever e fazer parte da nossa turma, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.